A análise da notícia desta terça-feira do NTV News vai esmiuçar os fatos sobre um desfecho triste. A morte de uma menina de 1 ano e 11 meses que buscou socorro na saúde pública em Patos de Minas. Nós vamos remontar para você tudo o que aconteceu para que você reflita e tire as suas conclusões. No dia 1º de julho, às 3h15 da tarde, o Departamento de Jornalismo da NTV recebeu pelo WhatsApp da emissora o apelo desesperado da tia da pequena Lucília para que fizéssemos uma reportagem uma última esperança para a obtenção de tratamento de saúde urgente da menina. Com a sobrinha minha aqui na UPA, ela está em estado grave, ela precisa de fazer uma transfusão de plaquetas e ela já tem 2 dias que ela está na UPA. Hoje ela foi transferida para o regional. Chegou lá no regional, eles não aceitaram a menina, mandaram para a UPA de novo. E dizem que lá no regional não tem pediatra. E eu liguei lá, tem pediatra. E eu queria que vocês viessem aqui na UPA para me fazer uma entrevista, porque está esperando uma vaga para ela e não acha essa vaga. E a menina precisa de uma transfusão de sangue. Ela está aqui ruim, sabe, na UPA, e eles estão fazendo esse descaso com a menina. 1 ano e 11 meses. Sabe? E eu queria que vocês viessem aqui fazer uma reportagem aqui para mim desabafar, sabe? Porque a mãe está aqui em desespero. E tem como vocês virem aqui na UPA? Como é que é? Poucas horas depois do apelo desesperado da Luciana, tia da Lucília, nossa equipe de reportagem foi à UPA. A reportagem foi realizada e exibida conforme vamos mostrar novamente para você. E a família mais uma vez reiterou a preocupação com o quadro de saúde da menina, a urgência no tratamento adequado e pediu para que as autoridades empreendessem esforços de socorro imediato à pequena Lucília. Já faz 2 meses que a família da pequena Lucília a leva com frequência para a UPA na tentativa de descobrir qual é o problema de saúde dela. Há 4 dias ela foi internada e desde então a família aguarda o próximo passo, o diagnóstico correto e o tratamento que ela necessita. Ela está muito inchada, todo mundo que olha para ela assim fala, nossa, mas essa aí não é a Lucília. Está muito inchada, ela não tem cor nenhuma, cor de sangue ela não tem. E o tratamento aqui não está sendo muito bom, né, como deveria ser. No início, a suspeita dos médicos era de que ela estivesse com anemia falciforme. Depois de alguns exames, acreditaram que poderia ser dengue, até chegarem a outro possível diagnóstico, leishmaniose. A gente realmente não sabe, a gente não tem o conhecimento, mas tudo que indica da forma que o doutor falou, pode ser, porque ele falou da forma que ele explicou, porque ela está inchando o corpinho, que é sintoma dessa doença, que já está evoluindo, né, no corpinho dela, que dá uma coisa no ossinho, que aí dá inchação. Lucília precisa realizar uma transfusão de sangue que só é feita no hospital regional. Chegou a ser transferida, mas a sua internação foi negada e tiveram que retornar à UPA sem realizar o procedimento. A família ainda está sem entender o que houve. Chegou lá, dizem que não tinha médico, pediatra. Aí eu peguei e liguei lá. Falou, não, tem pediatra, mas só que está na UTI. E aí falou assim, mas só porque a pediatra não quer aceitar ela aqui. Recusou ela e mandou voltar para a UPA. Não aceitou a menina. Falou que ela não estava, né? Para eles aceitar, ela tinha que estar morrendo, tá entre a vida e a morte, né? Aí voltou com ela para cá. A gente é uma situação muito difícil, né? Porque a gente vê um filho da gente num sofrimento desses, a gente não poder ajudar. Porque já tem 2 meses a gente está nessa luta para lá e para cá, a gente chega, eles estão fazendo... tira só, a vez deles é furar ela para tirar sanguinho dela e nunca que resolve a situação. O jornalismo da NTV enviou o pedido de resposta à assessoria da rede FEMIG em Belo Horizonte, responsável em atender todas as demandas da imprensa. Dia 2 de julho, o órgão respondeu o quê? Vamos colocar aí na tela para você. Abre aspas, né? A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, informa que a paciente já foi admitida no hospital regional e segue sob cuidados da equipe médica e multidisciplinar e atenciosamente ao jornalismo da FEMIG, fechando aspas, portanto, aí nesta nota.
A própria tia de Lucília entrou em contato novamente com a NTV para dar uma informação que toda a equipe de jornalismo recebeu com profunda tristeza e dor. O falecimento da garota. A menina que nasceu em Rio Pardo de Minas e estava morando com os pais em uma fazenda próxima a Patos de Minas foi sepultada na cidade natal no último sábado. E na segunda-feira, 11 de julho, demos a notícia, depois de detalhar a situação com a família. A Lucília ficou internada na UPA 5 dias. Foram realizados vários exames até que foi confirmado que a menina de 1 ano e 11 meses estava com leishmaniose. Depois de muita angústia e espera, o pedido de transferência foi aceito e Lucília foi para o hospital regional. Mas ao chegar lá, foi mandada de volta à UPA para desespero da família. Chegou lá, dizem que não tinha médico, pediatra. Aí eu peguei e liguei lá. Falou, não, tem pediatra, mas só que está na UTI. E aí falou assim, mas só porque a pediatra não quer aceitar ela aqui. Recusou ela e mandou voltar para a UPA. Não aceitou a menina. Falou que ela não estava, né? Para eles aceitar, ela tinha que estar morrendo, está entre a vida e a morte, né? Aí voltou com ela para cá. A gente é uma situação muito difícil, né? Porque a gente vê um filho da gente no sofrimento desses, a gente não poder ajudar. Porque já tem 2 meses a gente está nessa luta para lá e para cá, a gente chega, eles só só a verdade é furar ela para tirar o sanguinho dela e nunca que resolve a situação. De tanto cobrar por uma assistência médica adequada, com o quadro de Lucília se agravando, a menina voltou ao hospital regional 1 dia depois. Em menos de 2 dias, foi novamente transferida às pressas para o hospital particular de Patos de Minas. Mas o quadro piorou severamente e a pequena não resistiu. Ela morreu na última quinta-feira e foi sepultada no sábado em Rio Claro de Minas. Entre os familiares, dor e indignação, pois acreditam que o socorro para a gravidade do caso chegou tarde demais. No mesmo dia da exibição da reportagem, solicitamos à Prefeitura de Patos de Minas uma entrevista com alguém que nos indicasse para falar se a doença que vitimou a pequena Lucília era uma preocupação no município e fomos respondidos assim. Abre aspas. A criança foi trazida para Patos de Minas e aqui atendida, mas era moradora de Rio Pardo de Minas, área endêmica de leishmaniose, portanto não entra como caso local. Em 2021 e 2022, Patos de Minas não tem registros de leishmaniose visceral em humanos. Para a leishmaniose tegumentar, são 9 casos registrados nesses 2 anos, diz o texto, e no momento não temos fonte para entrevista, atenciosamente disse aí a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, fecha aspas. A gente segue então falando o seguinte, depois disso, comentamos em nossas análises de notícias a urgência em melhorar a saúde pública em Patos de Minas. O caos ecoa os pedidos de socorro de pacientes e familiares desesperados que não conseguem vaga hospitalar e ficam internados na UPA no compasso da espera, na falta de tratamento adequado, atendimento médico, exames urgentes que precisam pedir ajuda à comunidade para pagarem os procedimentos na rede particular diante a demora da assistência pública. E se amontou em nossa redação todos esses pedidos. Damos a todas essas pessoas o espaço que merecem para serem ouvidas. Teremos clamores atendidos e na esperança de melhoria na assistência à saúde pública em Patos de Minas. Sigamos então com os fatos. A reportagem do caso da pequena Lucília foi uma das que destacamos na rede social, @NTV Patos de Minas, e a Prefeitura de Patos de Minas respondeu exatamente assim. Você vai ver aí, abre aspas. Matéria incompleta e irresponsável desse canal de TV, que em nenhum momento solicitou à Prefeitura informações sobre assistência médica prestada à paciente. Não reside em Patos de Minas, a criança foi atendida na UPA, onde já chegou em estado de saúde delicado. A nota diz também que a equipe solicitou vaga zero emergência no Agarrad, administrado pelo Estado, e o único que faz esse tipo de atendimento, por 2 dias seguidos até que a vaga foi liberada. Chegaram a levar a criança na porta do hospital, sendo negado o recebimento. Diante disso, os profissionais do município fizeram um boletim de ocorrência. Para salvar a criança, a levaram de volta à UPA e fizeram lá mesmo a transfusão de sangue, mesmo sendo esse um procedimento característico apenas de hospital. Houve intensa mobilização das nossas equipes para a liberação da bolsa de sangue pelo hemonúcleo. No sábado à noite, finalmente, o regional recebeu a garotinha. Depois, pelo SUS, foi comprado o leito para ela na UTI pediátrica do Veracruz.
Infelizmente, como a criança já tinha chegado muito grave, com a doença em todos os órgãos, não resistiu. A família natural de uma região endêmica de leishmaniose e, como relata o próprio pai no vídeo, há 2 meses tentava se diagnosticar a doença da filha. A prefeitura lamenta muito a morte da criança, mas por parte do município foi feito todo o esforço e dada toda a assistência necessária, fecha aspas. E olha só, a gente segue ainda falando desse assunto porque analisemos, né, sobre assistência à criança para a Prefeitura de Patos de Minas. Solicitamos resposta à rede FEMIG, conforme nós mostramos há pouco, responsável em atendimentos especializados e complexos como o da Lucília. Em nenhum momento o jornalismo da NTV fez qualquer juízo de valor sobre o que foi feito ou não pela Prefeitura. Inclusive, nos colocamos à disposição dos senhores para entrevista, a qual foi dispensada. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, também se pronunciou no post de reportagem, né, depois de inúmeras cobranças da comunidade, como nós vamos ver agora o que disse o prefeito, abre aspas, né? Em 1 ano e meio abrimos a Santa Casa, reformando completamente a UPA, ampliamos o número de médicos por plantão, abrindo novas UBSs, reformando outras, estamos zerando a fila de cirurgias eletivas, que estava parada há 3 anos, com mais de 3 mil pessoas, filas de exames e procedimentos. Conseguimos recursos para ampliar o regional. Temos inúmeros desafios ainda, mas para 1 ano e meio de trabalho, do jeito que pegamos, já conseguimos coisas que a população esperava há décadas, diz o texto. Essa matéria foi feita, segundo a nota, de forma tendenciosa, omitindo boa parte dos acontecimentos. A Prefeitura de Patos de Minas comentou com essas informações corretas, diz esta nota, fecha aspas. E olha só, ainda o que a gente coloca aqui, que ao contrário do que o prefeito afirma, a reportagem segue a prática do bom jornalismo, mostrando a realidade e tentando ouvir os envolvidos no fato. A prefeitura, ao invés de vir a público justificar as falhas na assistência pública de saúde, no caso da pequena Lucília, e esclarecer a conduta no atendimento, limitou-se a publicar uma nota de repúdio contra a nossa TV, que diz o seguinte, confira aí, a gente vai colocar na tela esta nota de repúdio publicada pela Prefeitura de Patos de Minas. Eu detalho para você aqui agora. Olha só. A Prefeitura de Patos de Minas manifesta repúdio pela forma como o canal local de televisão conduziu a apuração do caso, envolvendo a criança Lucília Leone Barbosa Lima, falecida em razão de leishmaniose no dia 17 de julho de 2022. A reportagem, diz a nota, veiculada nesta segunda, dia 11, traz informações incompletas, de forma equivocada, induzindo o telespectador a julgar como ineficiente o atendimento prestado à criança na UPA. O referido veículo em nenhum momento contactou, né, a diretoria de comunicação da Prefeitura para obter dados sobre a assistência oferecida à paciente. A única pergunta feita em um e-mail enviado por volta das 13 horas de ontem foi quanto à notificação da doença pela epidemiologia. Lamentamos que o bom jornalismo, que deveria superar as divergências políticas e ideológicas, seja deixado de lado, fecha aspas aí nesta nota. Sobre a nota de repúdio, a Prefeitura está equivocada ao dizer que não contatamos responsáveis para respostas. Tanto questionamos a rede FEMIG, responsável pelo Hospital Regional Antônio Dias, e no caso, o atendimento diante a complexidade da saúde da Lucília, como também a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas sobre a leishmaniose e detalhes no atendimento da criança por diversas mensagens direcionadas à assessoria de imprensa. O jornalismo da NTV trabalha ao lado da comunidade e é isento de qualquer bandeira político-partidária. Somos transparentes, a verdade é o nosso compromisso, ouvimos todas as pessoas em qualquer situação ou damos a essas oportunidades para que exponham as suas ideias. A referida nota, assinada pela Prefeitura de Patos de Minas, sem nominar quem a escreveu ou mencionar o canal local de televisão, não deve conhecer os veículos de comunicação da cidade, em especial a NTV, que está no ar há mais de 30 anos. Ao contrário, a população, especialmente a mais carente, humilde e necessitada, tem encontrado na NTV há mais de 3 décadas o suporte e apoio no atendimento a várias demandas, principalmente na área da saúde. Ainda sobre o caso Lucília e em meio à dor da sua morte, a família mandou a seguinte mensagem nesta terça-feira. O nosso jornalismo enfatiza que pode ter havido negligência e diz assim, abre aspas,
Oi, boa tarde, a família, agradeço por atenção de vocês, mas os pais disseram que não querem ir adiante porque dói mais saber que tinha recurso para ela e foi negligência médica. Ludmila Bahia respondeu: entendo perfeitamente a dor de vocês e, de novo, sempre que precisarem, podem contar conosco. Não mediremos esforços em busca de respostas e mobilização das autoridades competentes. A família responde com obrigada e coração partido. A jornalista Ludmila Bahia então responde e diz ainda: fiquem com Deus e que Ele acalme o coração aflito de cada familiar da Lucília. Um grande beijo. E a família finaliza com mais um obrigado e coração partido, fechando aspas aí neste material. Diante a todos os fatos colocados às claras, como podemos entender então essa postura da Prefeitura de Patos de Minas, meu caro Gui Boaventura? Olha, esse editorial aí, toda essa matéria que foi feita em torno desse caso é autoexplicativo e não precisa de mais nada. Está demonstrado aí claramente a transparência e a honestidade do nosso jornalismo. Por outro lado, o prefeito faz uma nota e mente. E a comprovação dessa mentira está nessa matéria e nos documentos que foram colocados nela, mostrando claramente a nossa posição e a nossa atitude em relação ao caso. Mentiu o prefeito. Não tem outra explicação menos verdade, não foi tão verdade, mentiu. Ele faz uma nota mentindo. Em relação à nota de repúdio, que não tem assinatura, mas vem com o carimbo da prefeitura, então a assinatura natural é do prefeito, é uma nota mentirosa, porque ela contradiz toda a verdade apresentada nessa matéria pela NTV, aqui pelo nosso jornalismo. Toda essa história contada pelo Odair Cardoso, apresentada aqui no NTV News, é a pura verdade com documento. E a prefeitura solta uma nota mentirosa, isso é uma vergonha. São líderes, são pessoas que administram a vida das pessoas e são pessoas que precisam ser acreditadas pela população e fazem esse tipo de coisa. Dá para entender, é tempo de eleição, e o prefeito de Patos de Minas, como se sabe, abraça uma causa política que estava questionada nessa matéria aí, tacitamente pelos fatos, não por ninguém, ou não por vontade de ninguém, pelos fatos que demonstram que essas pessoas morrem nas filas num estado que o governador vem a público, que o prefeito vem a público e conta em verso e prosa mentiras como essa dessa nota de repúdio. Agora, eu comecei do final e estou voltando lá para o começo dessa reportagem para ver se consigo me fazer entender nesse fato tão importante que nós estamos colocando no ar hoje. O prefeito não tem dinheiro para pagar, a prefeitura não tem dinheiro e não tem proatividade para pagar um atendimento público de saúde para uma pessoa que está morrendo, seja ela quem for, seja de onde for, seja da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul. O SUS é nacional. O SUS não é do prefeito, não é do governador, é um programa nacional de saúde. O dinheiro que é arrecadado no Brasil inteiro é feito um caixa só e distribuído para ser gasto nos municípios. Então não tem o direito de não atender ninguém. É direito de qualquer pessoa em qualquer cidade do Brasil, do território nacional, procurar um atendimento público de saúde e a ele não deve ser perguntado de onde ele é. E a essa criancinha que faleceu em Patos de Minas foi perguntado para ela onde ela nasceu.
E isso foi determinante pela nota da prefeitura para que ela vivesse ou morresse. E ela morreu. Morreu porque não era de Patos. É isso? Vocês querem me fazer entender essa situação? Não acredito. Não posso acreditar nesse tipo de coisa. É lamentável. É lamentável esse entrevero tão sem nexo, tão sem sentido, contestando documentos que nós fazemos aqui todos os dias. E isso fica gravado. Não adianta contestar, porque isso fica gravado. Gravado nas nossas falas, gravado nas nossas atitudes, gravado nos nossos contatos por e-mail, ou seja lá por onde for. Isso está constatado aí, que a prefeitura mente, que o prefeito mente. Se alguém da prefeitura disse uma coisa que não foi o prefeito, mente em nome do prefeito. E isso é vergonhoso. Nós precisamos de gente para administrar esta cidade. Nós precisamos de gente para apaziguar conflitos e não para viver na internet causando conflitos para a população, para dividir opiniões da população. Nós precisamos de um administrador que administre, que resolva os problemas do povo. Não tem outro motivo para se eleger uma pessoa para ocupar aquela cadeira. Nós abrimos a Santa Casa. Não era obrigação do prefeito, falando claramente, não era obrigação do prefeito abrir a Santa Casa e destinar verbas que eram do município para um hospital que iria atender toda uma região, 33 municípios. Nós temos do Hospital Regional e da Santa Casa 1,33 avos. É a 33ª parte. Você divide o bolo em 33 e o município de Patos bancou sozinho. Ao invés de investir na iniciativa de ter um hospital municipal para o povo de Patos de Minas, tão clamado e tão pedido por essa população. Se quiser discutir toda essa verdade, também eu estarei inteiramente à disposição. Não sou de maneira nenhuma contra, a NTV não é contra nem o Hospital Regional e muito menos a Santa Casa de Misericórdia, que é uma dádiva para essa região, agora é da região. Não é só para Patos de Minas. O prefeito se envolveu nisso aí de corpo e alma, perdendo uma série de tempo, uma série de coisas para para ficar à disposição tão somente da Santa Casa de Misericórdia, que já não tem mais espaço para atender a população, porque atende uma população de 700 mil pessoas. Isso é um outro caso para se discutir de uma maneira diferente. Se quiser, nós estamos inteiramente à disposição. Agora, me causa dúvidas, porque toda vez que nós pedimos uma resposta desse jeito para a prefeitura, ela diz que é problema da FEMIG, que é o hospital regional. Perguntem para a FEMIG por que o hospital regional é que não quer receber. Quando a gente faz isso, dói na prefeitura. Quando não perguntamos para ela e perguntamos diretamente para a FEMIG, dói na prefeitura. É isso? Ou é porque o prefeito está metido até os cabelos numa campanha eleitoral do governador? Ele quer defender agora, de todos os jeitos, de todas as maneiras, o hospital regional. Isso pode ser explicado, de certa maneira. E pode se explicar. Por que agora nós não devemos mais procurar a FEMIG e procurar a prefeitura? Ótimo! Vamos continuar procurando e demandando as soluções desse caso para a prefeitura, que é a porta de entrada e que, não tendo o segmento, ela é obrigada a tomar conta do seu doente, daquele que entrou pela sua porta, no atendimento público de saúde municipal. Isso está na regra. Uma outra coisa para finalizar, já estamos com a hora adiantada, a falta de respeito com essa casa.
faltando com respeito com essa casa, falta com o respeito com todas as pessoas, com todos os profissionais que se dedicam, que se sacrificam, que sacrificam tempo com a sua família, que sacrificam para buscar solução para os problemas desta sociedade, de Patos de Minas principalmente. Falta de respeito com cada pessoa que trabalha aqui, com a casa em si há 30 anos, prestando os serviços, como disse na matéria aí. Falta de respeito ao não declinar o nome da NTV. E a gente poderia agir da mesma forma. Mas não vamos agir dessa forma, porque eu poderia muito bem chegar aqui e fazer uma matéria, quando fosse fazer o comentário, chamar o prefeito de prefeito da internet, como ele é chamado pelas ruas da cidade. Poderia chamá-lo, como ele é nominado pelas ruas da cidade, de um prefeito playboy, de um playboy para a internet. Eu não vou fazer isso porque é falta de respeito. Eu não quero faltar com respeito com o prefeito. Apesar de tudo, apesar dessas mazelas, apesar desses tropeções, apesar de todos esses desencontros, ele é o prefeito de Patos de Minas. Agora, haja como prefeito de uma cidade com quase 200 mil habitantes e com uma história política de muito respeito, de Pedro Santos, de Binga e etc., de vários políticos de respeito que essa cidade criou, que lutou por ela a vida toda. Haja assim, haja como estadista. Para de ir para a rede, a internet, para a rede social, levando esse tipo de discussão infundada, fazendo todo mundo perder tempo com essa pequenez, com essa bobagem e com, acima de tudo, com mentira. É feio isso. A NTV abre espaço para toda uma população regional, não só de Patos de Minas, como regional. E não vai ser uma nota de repúdio como essa que vai calar a nossa voz ou fazer com que a gente pare de abrir os nossos microfones para a população mais carente. E amanhã a gente volta, então. Boa noite para você, Odair. Desculpa para o nosso telespectador, peço desculpa, desejo a ele uma boa noite. Boa noite, obrigado pela companhia, até amanhã.